hoje o canal Purple é um canal que vocês amam bastante. Mais de 87 pessoas se inscreveram e até hoje eu só tive um comentário ruim. E isso também não me abalou, pelo contrário, só me motivou a trazer mais conteúdos aqui pra vocês. Então por isso eu pensei, a gente já bateu tantas metas, estamos quase chegando aos 90, depois dos 100, depois dos 300. É muito inscrito que a gente tá ganhando aos poucos. Então galera, já que vocês pediram muito, hoje eu vou contar pra vocês a minha trajetória. A trajetória de um garoto com um simples sonho e praticamente ninguém queria chegar perto. Agora, um youtuber com até que sucesso bom e muita gente querendo ser meu amigo. Então vamos começar então essa história. Em maio de janeiro de 2022. Eu tava lá assistindo a um vídeo no YouTube e aí teve um youtuber que me chamou muita atenção. O nome dele era Xing Lao. E ele falou que era pra gente nunca desistir dos nossos sonhos. Então eu pensei assim, mano, meu sonho é ser que no Xing Lao, porque ele me inspirou a fazer isso. Mas nem tudo era flores. Nessa época eu tava enfrentando uma grande crise financeira. Não era minha família, era eu mesmo. Porque nessa época eu recebia mesada, mas nessa época meus cachorros acabaram. Eu tinha 2 cachorros, os 2 morreram por causa de balas perdidas. Ambos morreram em bala perdida. Sim, triste, sei, mas isso fica no passado. Mas o que a gente ia continuar? Então, galera, aí, né, nessa história toda aí de leva-leva, tiro-tiro, leva-leva, então, eu perdi meus 2 cachorros e eu tava numa depressão profunda. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que fazer da vida e o mais importante, estava ficando muito irritado. Porque na minha escola eu sou o mais baixo, eu não sou o mais baixo mais da minha turma. Mas na minha antiga escola eu era o mais baixo da minha turma. E todo mundo me zoava por causa disso. Até hoje me zoam. Me chamam de anãozinho de jardim. Vocês vivem como esse cara alto aqui nos vídeos, mas eu não sou alto. Pelo contrário, eu só ajusto a câmera pra parecer que eu sou. Então tá aí o segredo que eu pareço tão alto. Mas depois eu explico um vídeo sobre bullying, que eu já sofri. Eu acho que eu posso fazer um vídeo dele amanhã. Vamos ver, né? Mas enfim, galera. Aí eu tô usando tela, só pra lembrar, eu tô usando tela verde que meu quarto tá uma bagunça e eu não consegui arrumar porque eu tinha que gravar. Então, né, galera, vamos continuar. Então, galera, aí, né, eu fui ao canal, tipo assim, meus gatos e meus cachorrinhos morreram em tiro. Eu fiquei triste. Mas eu pensei, eu não posso ficar pra trás, senão eu vou perder. E nessa época eu estava recuperando em 2 matérias, português e geografia, as mais difíceis para mim nessa época. Português não, né? Português e também matemática. Eu estava reprovando nessas 2 matérias, porque na minha época eu não tinha inglês. Eu sei que eu parecia um velho falando isso. Mas não me chame de velho não, por favor, porque eu não gosto. Mas aí, né, o que eu ia falar? Aí, né, aconteceu, eu estava reprovando, minha mãe se perguntou por quê. Então ela descobriu, é porque eu tava muito triste e a gente foi no médico. Ele deu diagnóstico que nessa época eu tava com depressão e tal. Mas o que eu achei incomum é que não é só tomar remédio, que parece que só afetou diretamente meu cérebro. Ou seja, nessa época eu tava com depressão, tanto fisicamente, porque depois eu fiquei muito magrelo, eu não comia quase nada, eu comia, mas eu fiquei muito, muito, muito magricela. E deixei de ficar musculoso. Eu nunca fui, mas eu já tinha um musculinho nascendo. Depois ele nasceu porque eu fiquei fraco demais. E mais aí, né, levou cerca de 1 ano, 2023, quando eu comecei a voltar, porque eu sabia que meus cachorros não iriam gostar que eu tivesse esse fim trágico. Então, né, a gente voltou. Então eu decidi, cara, eu preciso ser youtuber, porque se o Xing Lao conseguiu me inspirar, eu vou conseguir inspirar mais pessoas. Mas não foi isso que aconteceu. Eu criei um canal tão pequenininho, mas tão pequenininho que nem bombou na época. É porque na época eu não tinha muita experiência com o YouTube como eu tenho hoje. Eu nem tenho experiência com o YouTube, pra falar a verdade. Eu devo ter, sei lá, uns 2, 3, 4, 5 meses. Não sei quantas experiências que eu tenho hoje, mas eu ainda não tenho 1 ano. O Cidé tinha muita, mas eu não tenho. Mas enfim, né? O que eu ia continuar falando pra vocês? Aí, nessa época eu comecei a gravar vídeos, mas eu não tinha nenhuma experiência, então eu decidi tentar fazer outra coisa. Comecei a me esforçar mais
E eu tinha um futuro promissor, porque nessa época foi uma época que eu tava muito inteligente. Eu tava tipo no meu prime, pode-se dizer. Eu não sei se eu tava no prime nessa época, mas naquela época eu sabia conta de divisão até de cabeça. Então pode dizer que eu tava no prime. Então, né? Aí o que aconteceu? Aí o que aconteceu também? Que se abalou muito e tal. Mas 2023 foi um ano muito baixo pra mim, então eu saí. Então fomos pra 2024, um ano realmente que eu fiquei cada vez mais inspirado em conseguir ser youtuber. Comecei a gravar escondido dos meus pais, comecei a criar minha própria experiência. Mas, como a diversão dura pouco, eles descobriram e tiraram minha câmera e meu celular. Mas isso daí não foi um problema. Então, 2024 foi basicamente isso. Eu perdi tudo que eu tinha pra gravar e eu voltei a estudar, só que dessa vez eu tava meio mais fraquinho, porque dessa vez, além de eu ter perdido meus cachorros em 2022, eu perdi também, eu também perdi minha câmera e meu celular. E meu celular tinha um joguinho, onde eu tinha um amigo que morava em outro estado, ele já morava aqui, o nome dele é Ricardo. Mas, né, os pais dele tiveram que se mudar por causa de um emprego que surgiu. Então a gente se comunicava através do Roblox. Nessa época era muito seguro jogar. Então aí, né, a gente se comunicava, normal. Só que aí ela descobriu e tomou. Aí eu fiquei muito triste. Em 2025 foi ano de altos e baixos também, cara. Sabe por quê? Em 2025 foi quando isso já começou. E quando no comecinho do ano, eu descobri que minha mãe ela não ia deixar eu ter meu celular tão cedo. Então eu fiquei muito triste no começo do ano. Mas assim, Zé, como ele é um grande amigo, e ele tava começando a ganhar dinheirinho no YouTube, né? Ele só não contou isso pra vocês não acharem que vocês estavam... Ele só não contou isso porque ele não sabia como contar pra vocês que ele tava ganhando dinheiro, que ele ficou muito feliz na época. Mas aí ele comprou um celular novo e uma câmera, entendeu? Porque ele entendeu que eu tinha ficado abalado. E isso foi um gesto muito fofo da parte dele. Só que aí, né, como ele meio que... Mas aí, né, como que o Cinzé, ele perdeu uma coisa que ele amava, duas coisas, na verdade. Eu não vou contar aqui pra vocês, não, porque senão eu vou falar muita coisa dele e explanar ele sem ele saber. Mas ele perdeu muita coisa aí. E ele falou que como eu tinha a câmera e o celular, ele deixou eu assumir este canal. E foi aí, meus amigos, que a minha vida começou a decolar. Em um mês de canal, a gente ganhou mais de 10 inscritos, já partimos por 60. Em 2 meses, foi 80. Em 2 meses deu uma travada. Hoje o YouTube está em constante mudança, mas o meu canal também tá, para tentar acompanhar essas mudanças. E galera, sério, muito obrigado para cada um de vocês que me ajudou a chegar até aqui. Hoje em dia a gente tem 87 inscritos, somos assim, a gente não é um canalzão com mais de 1 bilhões, não somos, mas um dia a gente vai ser, tá? Eu confio na gente. A gente tem o potencial necessário para a gente conseguir. Eu tenho potencial, vocês também têm o potencial. E como é que vocês podem me ajudar? Vocês podem compartilhar com seus amigos e se inscrever e deixar o like. Isso já me ajuda muito. Então, galera, se você é um inscrito que gosta bastante do canal, saiba que essa era a história realmente que eu não contei para vocês sobre a minha vida passada. E hoje em dia a minha vida decolou. Eu faço um monte de amigos, todo mundo quer ficar perto de mim porque eu tenho mais de 80 pessoas que me amam. E é isso, galerinha. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu vejo vocês depois do jogo do Brasil e Japão. E é isso. Vai, Brasil! É no canal do Purple. E tchau! Vai, Brasil!